Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a aula desta semana e o conteúdo será sobre polígonos e seus elementos. Para isso eu preciso que vocês façam a leitura das páginas 225 à página 228 lá do livro didático e também precisam resolver os exercícios do 1 ao 4 da página 230, ok? Então, olha só, pessoal, vamos ver o que são polígonos. Uma linha poligonal fechada e simples com sua região interna é um polígono. Ué, mas como assim uma linha poligonal fechada e simples? Isso vocês já aprenderam ano passado. Lembra que tem linhas poligonais que são fechadas, linhas poligonais que são abertas, linhas poligonais simples e não simples. Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo de linhas poligonais. Aqui é uma linha poligonal aberta, ok? Então, quando eu tenho uma linha poligonal aberta, isso não é um polígono, tá? E aqui é uma linha poligonal aberta e simples. Quando que será uma linha poligonal não simples? Quando tiver um cruzamento. Por exemplo, se eu tenho aqui um cruzamento, eu tenho uma linha poligonal e essa linha poligonal se cruzou. Então, nós chamamos de linha poligonal não simples. Por que que é não simples? Porque tem este cruzamento e aberta. Por que aberta? Porque eu não fechei a minha figura. Agora, se eu fechasse a figura aqui, ela seria uma linha poligonal não simples, porque ela se cruza. Então, ela é não simples e fechada, porque agora minha figura está fechada aqui, tá? Aqui é uma linha poligonal simples, então ela é simples porque ela não se cruza, só que ela é aberta. Ah, mas e se eu fechar aqui? Ah, se você fechar aqui, agora sim, é uma linha poligonal É uma linha poligonal simples, tá? Por que que ela é simples? Porque ela não se cruza e fechada. Aí, nesse caso, nós chamamos de polígono. Então, aqui é um polígono, tá? Aqui nós temos alguns outros exemplos de polígonos. Aqui são polígonos. Essa figura e essa figura. Por quê? Porque eles são formados por linhas poligonais simples e fechado, ou seja, não há cruzamento aqui. Já estas outras figuras não são polígonos. E por que que elas não são polígonos? Porque para ser um polígono, os lados têm que ser segmentos de reta, tá? Então, aqui, cada ladinho da figura precisa ser segmentos de reta. Eu não posso ter o lado de uma figura num formato curvo. Se tiver um formato curvo, não será um polígono, como, por exemplo, esta figura aqui. Ah, e por que que essa figura não é polígono? Porque tem um cruzamento. Então, ela é uma linha poligonal não simples, porque ela se cruza, não simples e fechada. E para ser polígono, ela precisa ser simples e fechada, ou seja, não pode ter cruzamento aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu desenhar um coração é um polígono? Não, não é um polígono porque tem lados curvos aqui. Ah, mas se eu desenhar um coração por segmentos de reta, aí pode ser um polígono. Por exemplo, se você desenhar por segmentos de reta aqui, aí sim você pode chamar esta figura aqui de polígono, ok? A linha poligonal é o contorno do polígono e separa o plano em duas regiões, a região interna do polígono e a região externa a ele. Então, o que significa? Olha só, aqui eu tenho um polígono e essa minha linha poligonal aqui, ela está separando em duas partes, duas regiões. A região interna, que é a região de dentro do polígono, e a região externa, que é a região que está fora do polígono. Ok? Os polígonos eles podem ser classificados em polígono convexo ou não convexo. Então, vamos ver esses exemplos aqui. Quando que um polígono é um polígono convexo? Então, você tem que imaginar um segmento de reta em que as extremidades desse segmento de reta sejam dois pontos internos ao polígono, ok? Então, aqui eu coloquei dois pontos internos do polígono e construí um segmento de reta. Se todos os pontos pertencentes a este segmento de reta estiverem interno, significa que ele é um polígono convexo. Então, aqui eu tenho exemplos de polígonos
convexos. Agora, quando que ele será um polígono não convexo? Quando você se você conseguir construir um segmento de reta com extremidades internas, que são pontos internos do polígono, só que o segmento de reta sair para fora do polígono, ou seja, tiver pontos deste segmento de reta que não seja um ponto interno ao polígono. Por exemplo, aqui, as extremidades deste segmento são pontos da região interna do polígono, né? Olha só, está dentro do polígono. Só que quando eu liguei os dois pontos formando um segmento de reta, o que aconteceu? Saiu para fora do polígono. Olha só, tem pontos do segmento de reta que não pertencem à região interna do polígono. Então, nesse caso, nós chamamos de polígono não convexo. Olha só aqui também, eu coloquei um ponto aqui e um ponto aqui. A hora que eu liguei os dois pontos, meu segmento de reta teve parte do meu segmento de reta que ficou para fora do polígono. Então, quando isso acontece, nós chamamos de polígonos não convexos. É o que não acontece aqui. Olha só. Veja, pensa aí, se você consegue colocar dois pontos internos ao polígono, tá? Dois pontos de dentro do polígono, eu apaguei aqui, dois pontos de dentro do polígono e ao ligar esses dois pontos, o segmento de reta sair fora do polígono. Não tem como, então é convexo. Aqui não, olha só, liguei estes dois pontos que estão dentro do polígono e a hora que eu construí o segmento de reta, ele saiu para fora, ou seja, tem pontos deste segmento de reta que ficam na região externa do polígono. Então, ele é um polígono não convexo. Então, pessoal, vamos ver agora sobre elementos de um polígono. Quais são os elementos de um polígono, então? Eu coloquei aqui um polígono, tá? E esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, então nós chamamos de pentágono. Ok? E aqui estão os elementos. Primeiro, os lados. O que são os lados? São os segmentos de reta que limitam o polígono. Ou seja, aqui seria a linha poligonal. Os segmentos de reta que formam a linha poligonal. Lembrando, segmento de reta, como é que eu represento? Olha só, colocando um tracinho em cima. Então, eu tenho o lado AB, tenho o lado BC, certo? O lado CD, o lado DE e o lado EA. Então, estes são os lados. Os vértices, o que são os vértices? São os pontos de encontro de cada par de lados consecutivos do polígono. Então, os vértices serão quem? O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Lembrando que pontos devem ser representados por letras maiúsculas. As diagonais, então, são segmentos de reta cujas extremidades são vértices que não pertencem ao mesmo lado do polígono. Olha só, eu tenho aqui o lado A e o lado E. Quais são os vértices que não pertencem a esse lado? É o lado B, né? Aqui o lado C e o lado D, ok? Então, eu vou construir o segmento de reta aqui. Do E até o B, do E até o C são diagonais. Do C até o A também são diagonais. Do D até o A também é uma diagonal. Então, aqui eu tenho diagonais. Olha só, do A até o C, do C até o E, do E até o B, do B até o D, do D até o A. Aqui eu tenho segmentos de reta que são as diagonais deste polígono. Ah, mas eu posso falar que do A até o B é uma diagonal? Não, do A até o B é o quê? É um lado, não é uma diagonal, ok? Os ângulos internos são os ângulos formados por um par de lados consecutivos que contém a região interna do polígono. E eu posso representar de duas formas. Olha só, EAB, vamos pegar aqui. O vértice é o ângulo A, então fica do ponto E a B. Este ângulo interno aqui, tá? Tem também do ABC. Olha só, ABC. O vértice é o ângulo B, o vértice do ângulo é o ponto B. Eu tenho este ângulo aqui, ABC, ok? E tenho também do BCD, formando este ângulo, e do CD
do DEA, aqui estão os ângulos internos. Também podem ser indicados apenas por A, cosseno circunflexo, B, cosseno circunflexo, C, cosseno circunflexo, D, cosseno circunflexo e o E, cosseno circunflexo. Porém, é mais comum você ver representação de ângulos desta forma aqui, tá? Então, geralmente você vai ver em exercícios os ângulos nomeados desta maneira aqui, representados assim. Agora, os ângulos externos são os ângulos formados pelo prolongamento de um dos lados do polígono e por seu lado consecutivo, e que não contém a região interna do polígono. Então, olha só, prolonguei aqui este lado, tá? Prolonguei este lado do meu polígono. Eu tenho um ângulo interno e aqui eu tenho um ângulo externo. Aqui eu chamei de C, tá? Então, vou chamar este ângulo de C minúsculo com o acento circunflexo. Prolongando este lado aqui, eu tenho o ângulo interno e o ângulo externo aqui. Então, chamei de D, ok? D com acento circunflexo. Então, estes são os elementos de um polígono. Olha só, nome dos polígonos. Alguns polígonos são nomeados de acordo com o número de lados. Então, olha só, número de lados. Se ele tem 3 lados, como que é o nome do polígono? Triângulo. Exemplo do polígono. Aqui eu tenho um exemplo. Isso é um triângulo, porque eu tenho 3 lados. Um triângulo ele terá o que, então? 3 vértices, 1, 2, 3. E número de ângulos internos? Eu também tenho 3 ângulos internos. Agora, um polígono que tem 4 lados será chamado de quadrilátero. Uma representação aqui, um exemplo. Ele também tem 4 ângulos internos e 4 vértices. Pentágono é um polígono que tem 5 lados. Hexágono é um polígono que tem 6 lados. Então, se o hexágono tem 6 lados, ele tem 6 vértices e ele tem também 6 ângulos internos. O heptágono é um polígono que tem 7 lados. O octógono é um polígono que tem 8 lados. E o eneágono é um polígono que tem 9 lados. 9 lados, 9 vértices, 9 ângulos internos, ok? Lá na página 227 do livro, vocês têm outros exemplos de polígono. Lá tem até o nome do polígono que tem 20 lados. Então, vocês podem ir lá na página 227 e ver o nome dos outros polígonos se vocês tiverem curiosidade, tá? Mas vão lá porque vocês vão precisar disso para os exercícios lá do livro. Pessoal, falando ainda sobre os polígonos que têm todos os lados de mesma medida são denominados polígonos equiláteros, tá? Então, polígonos com todos os lados iguais, com a mesma medida, nós chamamos de polígonos equiláteros. Os polígonos que têm todos os ângulos internos de mesma medida são denominados polígonos equiângulos. Então, polígono ali que tem todos os ângulos internos iguais, equiângulos, tá? Polígonos equiângulos. Os polígonos que têm todos os lados, tá? De mesma medida e todos os ângulos internos também de mesma medida são denominados polígonos regulares. Vamos ver um exemplo aqui. Este polígono, ele seria um polígono equilátero? Não, porque não tenho todos os lados iguais. Ele seria um polígono equiângulo? Eu tenho todos os ângulos internos com medidas iguais? Não, então ele não é um polígono nem equilátero e nem equiângulo. Agora, este daqui, esse polígono ele tem todos os lados com medidas iguais, tá? Então, todos os lados têm a mesma medida. Então, nós podemos chamar ele de polígono equilátero, tá? Porém, eu não posso chamar ele de um polígono equiângulo, porque ao observar os ângulos internos, podemos perceber que os ângulos internos não têm a mesma medida, eles não têm a mesma abertura. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo agudo. Então, ele é apenas um polígono equilátero. Mais um exemplo. Aqui não é um polígono equilátero. Por quê? Porque os lados têm medidas diferentes. Porém, os ângulos são iguais. Então, se todos os ângulos internos têm a mesma medida, ele é um polígono equiângulo. Ele não é equilátero, mas ele é um polígono equiângulo. Tá? Agora, este caso aqui é legal. Por quê? Porque este polígono ele tem todos
os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida. Então, esta situação, este caso, nós chamamos de polígono regular. Então, polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre polígonos. Faça lá os exercícios com muita atenção e até mais. Tchau!